Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Isadora Conte. Isadora, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Isadora, hoje uma preocupação do mercado de trabalho, dos colaboradores das empresas e, claro, também dos patrões está relacionado à saúde mental durante o trabalho. É algo que vem preocupando os especialistas? Sim, a saúde mental ela é objetiva de atenção tanto quanto a saúde física, porque as duas estão vinculadas, né? Se a gente for parar para pensar, muitas patologias que se manifestam de forma física, através de sintomas físicos, estão diretamente vinculadas a patologias psicológicas mesmo. Então, isso determina muita necessidade de atenção. Os sintomas físicos surgem e, às vezes, não se encontra nada presente em exames, nenhuma alteração em exame, nada passível de observação. E aí, quando você pesquisa mais a fundo, por exemplo, essa enxaqueca que o paciente tem, essa ansiedade, essa sensação de náusea, todos esses sintomas físicos acabam corroborando num adoecimento psíquico do indivíduo. E isso surge no ambiente de trabalho? Também no ambiente de trabalho. Isso é pressão? É a correria do dia a dia? É a falta de tempo? Como chegar a um problema de saúde, mas também como saber, não estou legal, preciso parar, preciso dar um tempo, preciso tirar uns dias? Ela é uma junção, né, de vários fatores. Quando o trabalhador não consegue ver sentido, ver significado naquela atividade que ele executa, isso vai se tornando, digamos que um fardo para ele. Não necessariamente o salário é um recompensador do trabalho do indivíduo. Então, isso faz com que aquela atividade que ele vem exercendo passe a ser muito corriqueira, não tenha mesmo sentido para ele. Então, isso vai corroborando no adoecimento do indivíduo e aí a gente precisa de um trabalho para ressignificar essas atividades que ele faz, para que tudo volte ao estado de normalidade, digamos assim. Ou seja, ele está desenvolvendo a sua função de trabalho por obrigação, não mais por prazer. Exatamente, a gente encontra o prazer e o sofrimento no trabalho, né? Voltando a dizer agora no que eu disse um pouco antes, não necessariamente a normalidade significa que o indivíduo está saudável. A gente precisa ressaltar isso, que nem sempre o que é normal é significado de saúde, né? A gente precisa ressaltar isso por conta de que talvez o indivíduo esteja sofrendo e aquele sintoma não necessariamente apareça no momento que ele está trabalhando. Pode aparecer quando ele está em casa, pode aparecer quando ele está no momento de lazer, a questão do próprio absenteísmo, que é o funcionário começar a faltar demais, sem justificativa. Assim, talvez tenha justificativa de, por exemplo, um adoecimento físico, mas aí começa a faltar muito e não consegue encontrar a causa do adoecimento. E aí isso a gente acaba voltando a atenção para esses pontos. Você falou da questão, às vezes, no final de semana, a pessoa, a hora que ela relaxa, pode aparecer algum sintoma da saúde mental? Pode. A qualquer momento. A gente costuma falar que é qualquer momento e pode ser qualquer coisa, mas nunca é uma coisa qualquer, entendeu? Pode acontecer com qualquer pessoa, pode ser a partir de qualquer motivo, mas nunca, para aquela pessoa, nunca vai ser um motivo qualquer. Então a gente precisa dar atenção para isso. Caso mais grave é a depressão. A pessoa pode estar sofrendo, guardando aquilo até chegar a um caso de depressão. Acontece, sim, de ocasionar depressão devido às consequências, né, da falta de sentido do trabalho para aquela pessoa. Mas também temos outras patologias que surgem. Tem ansiedade, tem síndrome do pânico, tem transtorno do sono, que é muito observável, a gente vê muito. Então, transtorno do sono, principalmente motorista, pessoas que fazem turno, essas pessoas em específico aparecem muito. Então, a partir do momento que a gente consegue não se sentir bem com aquilo que a gente faz, talvez seja importante procurar um cuidado. Como que esse cuidado chega? É através de um médico que encaminha? Como que a pessoa pode perceber e já procurar ajuda de um profissional? Ele pode vir da própria pessoa, da vontade da própria pessoa,
pode vir da empresa, que tem muitas empresas que hoje em dia, ao perceberem que o funcionário não está mais rendendo igual rendia, que ele não está mais comparecendo ao trabalho, ou então que ele está ficando muito doente, a própria empresa acaba encaminhando para um profissional, para um psicólogo, indicando. Tem muitas empresas que já têm um psicólogo na área, e aí existem os trabalhos em relação a isso. Ou talvez o médico. Geralmente as pessoas procuram um médico em busca do motivo principal daquele sintoma, da causa do sintoma, e aí não acaba encontrando. Então o médico acaba encaminhando para o psicólogo. Chega ao ponto da pessoa falar assim, opa, preciso parar, preciso dar um tempo na minha vida? Chega ao ponto de acontecer isso, chega ao ponto de... Chega a pontos até mais extremos do que isso, e aí acaba ficando mais, digamos que pesado, porque a própria questão da depressão, a depressão é uma doença que ela acaba incapacitando muito o indivíduo, então nesse ponto a pessoa já não consegue mais, já não dorme bem, ou então dorme demais, e aí varia dos sintomas depressivos de cada um, o apetite muda, e tudo isso acaba corroborando nesse adoecimento psíquico. Como que um colaborador de uma empresa consegue ter uma boa saúde mental? Existe um segredo para isso? Não existe segredo, é cuidado. É cuidado, é assim, é todo dia se cuidar. É assim como você cuida da sua saúde física, você tem que tomar água todo dia para se cuidar. Então a gente costuma falar que é um cuidado diário, que você tem que ter todo dia, ressignificar aquilo que você está fazendo. Tem que fazer sentido para a pessoa. Se não faz mais sentido, é hora de repensar a vida. Não talvez a hora de repensar a vida, mas talvez a hora de ressignificar aquilo. Talvez seja a hora de procurar uma terapia, porque aí são casos muito específicos. Se não faz sentido, é um caso específico e individual. Então, se eu acabar falando que não faz mais sentido repensar a vida, eu acho que talvez soe muito geral, assim. Então, eu acho que procurar uma terapia e ver se é hora de repensar a vida. Eu acho que é aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sempre procurar um profissional, os primeiros sintomas. Quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido o tratamento, mais resultados, mais rápido você consegue, né? Exatamente. Assim, o que eu costumo falar é que o trabalho é a principal forma da gente se colocar no mundo, né? Através do trabalho que a gente se expressa, na maioria das vezes. Porque o trabalho é o que ocupa a maior parte do nosso tempo hoje em dia. Então, a gente vai se expressar a partir daquilo. Então, por isso que procurar um profissional, talvez até para fazer a terapia diária, não só em questão de trabalho em si, mas pela terapia, porque na própria terapia você vai acabar falando do trabalho, porque o teu trabalho ocupa 8 horas do seu dia, no mínimo. Então, é muita coisa. É muita coisa. Tá, joia. Isadora, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.